é muito fácil cair nos padrões heteronormativos de uma relação. A escola deveria mudar. Não deveria ser função das famílias. A escola tinha que estar preparada para isso, né? Como que esses corpos marginalizados socialmente acabam sem memória, assim, como que a nossa memória é invisibilizada. Bom, a gente tem duas perguntas agora que foram feitas por seguidores do Instagram da Geni. Aí eu vou ler para vocês, tá? Quando pensamos na estrutura familiar de um casal homoafetivo com filhos, ainda existe uma tendência em reproduzir padrões heteronormativos, em que uma esposa se firma enquanto provedora e mais ausente da criação dos filhos, enquanto a outra esposa se torna a dona de casa responsável pela criação das crianças. Aquele exemplo que você deu fala já um pouco disso, né? Exatamente. Acho que aquele exemplo já responde, né, em alguma medida. Agora, se for responder objetivamente, né, se ainda existe uma tendência em reproduzir padrões heteronormativos, a gente pode responder que sim e não, né? E aí eu vou remeter a Butler, não tem jeito, né? Porque quando a Butler fala da paródia, a matriz heterossexual e da paródia, por mais que a gente tente ali, né, se aproximar da norma, alcançar, copiar, enfim, a norma, você está produzindo outra coisa nesse movimento, né? Então, a gente sabe que tem famílias que tendem ainda assim a buscar, né, se inspirar ou né, responder esses padrões heteronormativos, às vezes até por uma questão de preservação, né, de proteção, é um argumento que é muito usado, proteção da criança, etc., né? Mas é impossível reproduzir do jeito que a gente imaginaria, né? Uma reprodução 100% cópia, né? Porque você está numa outra realidade, né? Numa outra configuração familiar. Mesmo as famílias heterossexuais não conseguem reproduzir 100% o ideal, a norma do que seria uma família, né, nuclear, né, no modelo conservador, idealizado, que a gente já conversou a respeito, né? Então, a gente tem, né, tentativas, vamos dizer assim, nesse sentido, mas nunca vai ser realmente uma reprodução, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem famílias que fazem questão de marcar a sua diferença, né? E de se afastar cada vez mais desses ideais normativos. Eu não sou mãe, né? Mas eu posso dizer, assim, da minha experiência enquanto, né, pessoa lésbica em relacionamentos e das amigas que eu tenho e tudo mais, e é um esforço constante não reproduzir essas coisas. Assim, se a gente só deixar rolar, esses padrões se reproduzem sim, né? Principalmente se o casal corresponde de alguma forma a essa binariedade de pensar uma mais feminina, né, lida como mais feminina, outra lida como mais masculina, é muito fácil cair nos padrões heteronormativos de uma relação, assim, e eu acredito que quando você tem um filho, né, isso talvez se reforce ainda mais, quando você está dividindo uma casa, e dividindo tarefas, e dividindo responsabilidades, né? Então, é um esforço constante de não cair nesses padrões. Mas eu acho que é um esforço constante que muitos casais lésbicos fazem, ao contrário de muito, né, da maior parte de casais heterossexuais. Então, assim, eu acho que não é uma coisa dada, não é só porque são duas mulheres numa relação e numa relação de maternidades, né? Que automaticamente os padrões já estão, né? Acabou padrão, acabou barreira, acabou, toda a divisão é igualitária, não é? Mas eu acho que existe de fato um esforço sistêmico de lésbicas por tentar não reproduzir esse tipo de coisa, assim. E eu vi isso em relatos quando a gente estava, né, desenvolvendo nossas pesquisas, em reportagens, eu vejo isso em relatos de colegas também. Então, assim, eu acho que a maternidade lésbica, ela tem uma potência muito grande para pensar novas formas de organização das maternidades, da casa, das tarefas, dos cuidados,
dos afetos, né? Acho que existe uma potência muito grande ali. Eu acho que tem uma questão geracional forte aí também, porque comparando, né, a pesquisa atual das meninas, né, enfim, a Flora está falando, né, das amigas, enfim, dos círculos que ela conhece, e pelo que eu vejo também, né, dessa nova geração, tem esse posicionamento muito mais demarcado do que, por exemplo, as mulheres da minha pesquisa, da época, que já tem um tempo, que eram mulheres mais velhas, etc. Então, eu, pelo menos, né, nesse sentido, eu fico feliz de ver, né, que tem um marcador geracional aí, que mostra que as novas gerações estão cada vez mais demarcando essa diferença. Né? Eu estava pensando nesse sentido, assim, e enquanto sapatão, na convivência com lésbicas de diferentes idades, e eu convivo com um grupo de lésbicas muito mais velhas também, que a mais nova tem 40, a mais velha tem 63, e lá dentro elas se organizam como marido e mulher, assim, se a gente vai jogar um jogo, tem o grupo dos homens e o grupo das mulheres, e aí na convivência elas sempre ficam perguntando, tipo assim, mas de que lado que você tá? Onde é que você tá? Eu acho que essa ideia também de uma mistura desses dois lados, assim, desse binarismo, uma ideia de um corpo que ele não é completamente vinculado ao masculino, nem completamente vinculado ao feminino, também dá uma tensionada, assim, na ideia de como se portar. Eu acho que a heteronormatividade, ela passa pela nossa vida em todos os aspectos, da hora em que você vai pensar em como você vai se vestir, em como você quer performar, em como você vai abordar uma outra mulher, em como vocês vão desenvolver alguma coisa. Então, eu acho que não teria como isso não estar ali presente na hora de pensar a criação dos filhos também. Mas é exatamente como a Flora falou, eu vejo que dentro dos grupos lésbicos a gente está sempre debatendo, assim, e discutindo. Claro que a lesbianidade é múltipla, tem várias formas de ser e existir, e cada uma vai se organizando à sua maneira, mas eu também vejo um esforço dentro, assim, para tentar não cair nessa ideia de reproduzir a heteronormatividade, assim, à risca. Um esforço contínuo. Bom, a próxima pergunta é: a gente sabe que existe uma tendência muito forte das crianças reproduzirem os preconceitos e discriminações ostentados pelos pais. E na escola existe um ambiente propício ao bullying. Como isso afeta as crianças de casais homoafetivos que não necessariamente pertencem à comunidade LGBT, mas estão inseridas em uma sociedade LGBT-fóbica? Não, essa pergunta me lembrou outro caso, né, lá da pesquisa também, que era de um casal que na escola, né, dentro de casa, o menino sabia, ele tinha sido adotado, foi um caso de adoção. Ele sabia que ele tinha 2 mães e parará. Tudo certinho, do jeito que a gente conhece, né, a nova configuração e tal. Na escola, não. Né? E a vida deles, na verdade, se resumia a casa, escola e o trabalho das mães. Né? Eles não tinham uma vida social intensa fora desses espaços. Então, na escola, uma das mães era a tia, era a mãe e a tia. Né? Então, eu não sei se era irmã da mãe, eu não me lembro exatamente agora, mas uma era apresentada como tia e a outra como mãe. E a vida social delas se dava dentro de casa, então elas não saíam, mas elas chamavam os amigos gays e as amigas lésbicas para casa. Então, dentro da casa, o menino vivia uma atmosfera totalmente LGBT, né? E entendia que era filho das 2 mães. Fora de lá, na escola, era uma outra realidade, não tinha LGBTs, uma era mãe, a outra era tia, uma higienização total, né, daquela experiência. Bom, por que eu estou contando essa história, né? Porque eu acho que na ausência ou na insuficiência de políticas públicas, cada família vai arrumar a sua estratégia, vamos dizer assim, de proteger, entre aspas, as suas crianças, né? Então, teve esse caso, e tinha um outro que era o extremo oposto, né? Que todo mundo sabia, na escola, diretor, os colegas, todo mundo. Então, era, né, completamente aberta, né, a situação.
E cada uma dessas famílias lia isso da sua maneira. Então, a partir da sua realidade, das suas possibilidades, cada família lida com isso do seu jeito. Mas em qualquer um dos casos, por mais diferentes que as estratégias sejam, o que eles sempre estão preocupados, as mães estão preocupadas, é de preparar, de alguma forma, essas crianças para lidar com o preconceito. Né? Aí acho que não cabe a nós pensar qual é a melhor ou qual é a, né, qual forma seria melhor que outra, mas é pensar que, na verdade, a gente teria que ter políticas públicas para isso. Né? A escola deveria mudar. Não deveria ser função das famílias. A escola tinha que estar preparada para isso. Né? Mas na ausência dessa escola ideal e na ausência de políticas públicas, as famílias desenvolvem, como eu falei, suas próprias estratégias. Né? Então, e o que a família pode fazer nesse contexto? Né? E aí um fato que a pesquisa me ensinou é que as crianças crescem muito mais saudáveis e aprendem a se defender de fato contra os preconceitos quando a sinceridade e o diálogo são a base da relação familiar desde sempre, desde o início, né? Então, não tem receitinha, né? Mas sempre a sinceridade e o diálogo ali com a criança vai realmente, de alguma forma, né, ajudando, moldando, orientando aquela criança para lidar com essas questões fora de casa, né, em outros ambientes. Mas aí é óbvio que vai depender de como esses ambientes estão lidando com isso também. Então, é muito diferente uma escola que não sabe e a outra escola onde todo mundo, né, está ciente da situação. Então, numa escola onde todo mundo está ciente da situação, claro que vai haver cenas, né, de preconceito, etc., mas a escola tenta, de alguma forma, lidar com aquele problema. Uhum. Aquele problema, sim, do ponto de vista social, né? A escola vai tentar, de alguma forma, lidar com aquilo. Quando a escola não sabe, quando não tem política pública, eu não sei até que ponto essa proteção acaba sendo eficaz, né? Porque, como eu falei, tem uma higienização, tem uma purificação ali de qualquer questão LGBT. Né? Sim. Então, fica muito difícil você argumentar com alguma coisa invisível, né? Então, quando a sinceridade e o diálogo estão em pauta, é mais fácil, inclusive, para as crianças, para lidar com a situação. Sim. Eu acho que pensando isso, é muito importante a gente pensar de quais escolas a gente está falando e quais crianças e filhas de quais pais vão estar frequentando essas escolas. Acho que é muito diferente quando a gente pensa escolas públicas, escolas privadas, escolas construtivistas, escolas religiosas, escolas militares, né? Eu acho que não só a postura da escola, a postura pedagógica da escola, mas também a própria educação que essas crianças recebem da família, né? Das crianças que vão estar frequentando o mesmo ambiente que essa criança filha de mães lésbicas, né, por exemplo, eu acho que tudo isso são pontos muito importantes para a gente pensar a experiência que essas crianças vão ter, assim, na escola e na convivência com as outras crianças, né. Acho que já é muito diferente essas experiências, assim. Eu sei porque eu estudei em escolas construtivistas e eu estudei em escolas absolutamente, assim, escolas públicas, mas absolutamente evangélicas e tudo mais, e eu sei o tanto que é diferente, e não é diferente só na proposta pedagógica, é diferente nas pessoas que frequentam e no imaginário ideológico das pessoas que frequentam, sejam os pais, sejam os alunos, assim, né? Nesses exemplos que eu dei, exatamente, aquela em que a escola, né, era totalmente tabu, era uma escola particular, de elite, de uma cidade hiper pequena. O outro caso, né, onde a escola já estava mais preparada, era uma escola pública de uma cidade bem maior. Então, isso também ajuda a gente a entender melhor um pouco, né, as estratégias desenvolvidas aí, adotadas por cada família. Eu ia falar bem isso que a Flora estava falando, sobre como que esse marcador de classe, o marcador de raça, entra muito forte nessa questão, assim, das escolas, né, de acesso a ambientes e da criação da ideia de uma bolha também, né. A Erika falou desse espaço interno, assim, desse espaço externo. Todas as mães que eu conheço sempre, mães lésbicas, né, que eu conheço sempre, tem muito esse receio
de como que os filhos vão ser recebidos fora daquele espaço, porque dentro você tem uma convivência gigantesca entre as mães, entre as amigas das mães, entre a família que já está operando ali em outro sentido, né? Então, agora a gente vai para uma segunda parte da entrevista, mais focada no grupo de estudos Gênero e Sexualidade, coordenado pela professora Érica. Vocês poderiam contar um pouco para a gente do surgimento desse grupo de pesquisa, um pouquinho da história dele? Bom, eu vou começar porque, né, eu tenho histórico todo aqui comigo, as meninas podem depois contar, né, de quando elas chegaram para frente. Eu ingressei na UFMG em 2010, na antropologia, e a antropologia estava bem descoberta em termos de gênero e sexualidade na época. Então, eu ofertei uma disciplina que se chamava Feminismo e Relações de Gênero. E quando a disciplina acabou, um grupo de alunos continuou a discussão por conta, porque eles não queriam, já estava muito tempo aí a demanda reprimida, então a disciplina foi ofertada, mas ela teve só duração de um semestre, e esse grupo continuou por conta própria, um grupo de alunos da graduação mesmo. E aí, em um determinado momento, eles me pediram se eu também queria, né, vou participar com eles, tal, e assim o grupo foi se consolidando, foi nascendo, foi se expandindo. Aí, no ano seguinte, entrou uma professora na sociologia, que também trabalhava com gênero, aí ela veio para o grupo, e aí nós duas coordenamos o grupo até mais ou menos uns 2 anos atrás, e agora o grupo está um pouco reformulado, já tem uns anos que tem outros professores da antropologia, que entraram posteriormente, que também pesquisavam gênero e tal. Ele mudou de nome nesse percurso também, mas enfim, né, ele tem uma trajetória aí de 10 anos já, mas o foco sempre foi gênero e sexualidade mesmo, né, pensando na interseccionalidade, os marcadores sociais da diferença, né, classe, raça, etnia, sexualidade, geração, sempre interseccionados com o gênero, e as pesquisas elas versam sobre 3 eixos, né? Um é gênero, ciência e saúde, que dialoga mais com os estudos sociais da ciência e da tecnologia também. Outro eixo que é de políticas sexuais, moralidades e afetos. E um terceiro que é de família, direitos e relações de cuidado, que aí entra mais a questão da parentalidade, das conjugalidades, etc. E a gente tem alunos de graduação, mestrado, doutorado, professores, né, no grupo. Agora ele está meio paradinho por causa da pandemia, né, mas ele continua, né, existindo e ele vai sempre se renovando, né, a gente vai sempre se renovando, mas é o nosso cantinho lá na UFMG, né, onde a gente pode desenvolver essas pesquisas de gênero e sexualidade dentro da antropologia, né, porque daí você tem outras áreas também que tem. E o que vocês têm pesquisado nesse momento? Então, aí tem muita coisa, justamente porque tem todos os orientandos, da professora Sabrina e do professor Leandro, tanto de graduação, mestrado e doutorado. Então, assim, são várias pesquisas, mas elas estão sempre dentro desses 3 eixos que eu mencionei. Né? São sempre pesquisas. Se Marina e Flora quiserem falar especificamente das pesquisas delas, né? Mas já seria um exemplo aí de algumas que estão conduzidas. Então, acho que sobre o grupo, na verdade, uma coisa que eu tenho a dizer é que eu cheguei, né, na antropologia em 2016, absolutamente perdida, e aí acho que no começo de 2017 eu já comecei a frequentar as reuniões do grupo, e foi muito bom para eu ir tanto conhecendo a pluralidade de possibilidades de pesquisa dentro de gênero e sexualidade, que eu sempre soube que era o que eu queria mexer, assim, mas também para aprender, para pegar referência bibliográfica, assim, e para ter esse contato mais direto com as pesquisas das pessoas, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal do grupo, que ele não é um grupo exatamente que tem ali uma proposta unificada em que todo mundo tem que se encaixar dentro dessa proposta, é uma coisa muito plural mesmo, assim, mas que dá um suporte muito bom para quando a gente está fazendo as nossas pesquisas também, ter toda essa rede de pessoas, né? Bom, eu formei na antropologia no ano passado, a minha pesquisa era sobre denúncias de violência de gênero na internet,
e pensando um pouco como que a agenda cyberfeminista e a questão do anonimato e tudo mais operam dentro desse sistema de denúncias que, ao mesmo tempo, né, oferece riscos e resistências para as mulheres que estão ali denunciando. Mulheres e pessoas LGBTs, né, que estão denunciando as violências de gênero e de sexualidade que sofrem, mas também sofrendo formas reconfiguradas de violência virtual, assim. Aí, essa é a minha pesquisa. E a minha pesquisa para o projeto de mestrado é justamente sobre maternidade lésbica e inseminação caseira. Pois é, em História com o Grupo eu entrei um pouco depois da Flora, assim, demorei um tempinho mais para ir. Fui passando por várias pesquisas, eu acho que serviu de muito aparato, assim, para muita coisa. E hoje em dia eu estou pesquisando cinema, lesbianidades e negritude, pensando representação, memória e imaginário social, assim. Aí é o tema do meu TCC que está nascendo por aí, né? E aí é isso, assim. Vocês não querem contar pra gente um pouquinho, assim, das considerações já que vocês já estão fazendo em relação a essas pesquisas? Que, né, o TCC está aí sendo gestado ainda, mas o que você já conseguiu? Então, eu vou estar trabalhando com o The Watermelon Woman, que é um filme de uma cineasta lésbica negra, norte-americana, e no filme ela tenta trabalhar um resgate da história de uma atriz negra da década de 20, assim, que sempre interpretava domésticas nos filmes e ficava lá de canto, tinha poucas falas, e ela começa a querer saber quem era essa mulher, assim, qual que é a história dela. E aí eu vou estar pensando como que esses corpos marginalizados socialmente acabam sem memória, assim, como que a nossa memória é invisibilizada. E aí as formas como a gente pode tentar fazer esse resgate para criar referência, para criar espaços, para criar ideias e para mudar o que deveria ser, e como que o cinema contribui para a criação de um imaginário do que é ser lésbica, do que é ser negra, do que é ser uma lésbica negra, assim. Então, estamos caminhando por aí. Nossa, eu não sei resumir bonitinho assim, não. É que eu tô tentando fazer esse exercício. Faltou aqui a capacidade de síntese, entendeu? Mas a minha monografia tá concluída já, assim, né? Definitivamente o assunto não, mas a pesquisa sim, pelo menos. E ela girou um pouco em torno, então, né? Ela nasce de uma preocupação com a forma como as hashtags, né, de meu primeiro assédio, meu professor doutor, todas essas hashtags que rolaram principalmente ali em 2015, mas que de tempos em tempos tem uns comebacks e tudo mais, uma preocupação minha da forma como essas hashtags foram feitas, como esses movimentos foram feitos, porque se por um lado eles estavam ali unificando mulheres, unificando, né, pautas feministas e pluralizando elas e, né, estava indo para a mídia e tudo mais, por outro lado, era uma estratégia que fragilizava as mulheres que estavam denunciando, porque elas estavam absolutamente expostas, né? As denúncias delas estavam nos perfis pessoais e tudo mais, e ao mesmo tempo anonimizava os agressores, né? Uma vez que você não podia falar o nome desses homens, porque senão você corria o risco de uma série de, né, retaliações. E ainda assim, essas retaliações aconteceram em diversos casos, assim, de mulheres que foram lá, fizeram essas denúncias, não especificaram quem eram esses caras, mas que depois foram perseguidas, que depois sofreram com processos de calúnia e difamação, enfim, uma série de coisas. Então, meu objetivo na pesquisa, e o que eu consegui fazer um pouco, foi mapear tanto as repercussões que esses movimentos das hashtags tiveram, assim, no movimento feminista, no movimento cyberfeminista, na vida dessas mulheres que foram impactadas por essas hashtags, mas também tentar mapear um pouco entender qual o papel do anonimato, né, para a gente pensar o anonimato enquanto uma ferramenta muito potente dentro do cyberfeminismo e dentro dos fazeres feministas dentro da internet,
e tentar, então, mapear um pouco quais eram as possibilidades anônimas de denúncia na internet, quais eram as possibilidades de resistência que elas ofereciam, assim. E aí eu mapeei uma série de canais, tem o SaferNet Brasil, tem uma série de canais, se você quiser depois eu posso passar essa listinha. Ah, é muito interessante mesmo. Inclusive, eu queria saber se o grupo de pesquisa de vocês tem um site ou um perfil no Instagram, alguma coisa que a gente possa indicar para quem acompanha. Geni? Tem uma página no Facebook. Tem uma página no Facebook? Ótimo. A gente tinha um grupo também, mas ele tá super desatualizado. Só a página mesmo, eu acho. Nossa, porque vocês trouxeram, assim, reflexões que elas são tão atuais e elas perpassam tantas esferas mesmo da nossa vida cotidiana, né? E que às vezes a gente está só no batidão do dia a dia e não para sair fora um pouquinho e examinar algumas coisas. E aí, o que motivou cada uma de vocês a pesquisar o que vocês têm pesquisado hoje, né? E Érica, em relação ao seu doutorado? Bom, eu acho que não era muito consciente, né, mas acho que a minha própria trajetória, né, como mulher, porque ser mulher nesse mundo e nesse Brasil já é o suficiente, né, para você viver e pensar muita coisa. Então, a minha própria trajetória já me sensibilizava para algumas questões, mas eu acho que eu não tinha isso muito elaborado. E não só a minha trajetória, mas das mulheres da minha família também. Muitas histórias, muitos casos, muitas coisas que eu cresci ouvindo, né, e que me incomodavam, enfim. Mas eu acho que eu só consegui elaborar isso direito quando eu cheguei na faculdade. E aí foi aquela coisa de se descobrir um mundo chamado, né, biblioteca. E aí eu fui direto lá para eu queria pegar alguma coisa para ler no final de semana, falei, quero pegar uma literatura, uma coisa assim, aí peguei O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Aí nunca mais nada foi igual. Literatura fácil, né, assim, passar o tempo. Aí eu já fiz a minha monografia no tema e continuei desde então. Eu também vim muito de trajetória, assim, cinema sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E pensando no lugar, pensando em espaços, pensando corpos, assim. Eu acho que é muito do que Audre Lorde fala da gente, dessas reflexões que vêm de dentro para fora, e dessas coisas que vão chacoalhando, que você vai observando no mundo e chega uma hora que precisa colocar para fora, assim. Eu acho que eu vim por um longo tempo pensando em lesbianidade e pensando em cinema, e aí comecei a pensar mais em negritude recentemente, assim, dar mais enfoque. E acho que é isso. Bem, trajetória pessoal, existe, né, o debate se pode, se não pode. Também é um tema para ser abordado. Mas eu acho que vem daí. Eu também. Ser sapatão definitivamente foi um fator importante nas várias decisões acadêmicas que eu tomei, assim. E, assim, acho que pensando principalmente a questão de pesquisar maternidade lésbica, isso é ainda mais forte, assim. Eu sempre quis ser mãe. Com 12 anos de idade, eu ficava, não posso ver a hora de engravidar. Graças a Deus não aconteceu. Mas sigo querendo muito ser mãe, assim, e aí depois me ver nesse lugar de querer ser mãe, me entender enquanto sapatão e aprender a conciliar essas duas coisas, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, isso já era uma coisa que passava muito na minha cabeça, nas minhas reflexões. E também, né, feministinha, adolescente e tudo mais. Então, assim, eu entrei já sabendo que eu queria mexer com gênero e na faculdade fui aprendendo um milhão de coisas e afinando esses interesses até chegar aí nesse interesse mais específico para pensar a lesbianidade, para pensar a maternidade lésbica e tudo mais, e para pensar a internet, que foi, na verdade, uma coisa
que eu nem sei como começou, mas que hoje em dia é muito meu foco em toda pesquisa que eu vou fazer, assim. Gente, não, foi um prazer enorme conversar com vocês, assim, como eu já tinha falado, me fez pensar em tanta coisa, e é tão bom ter oportunidade de ver, assim, que tem no nosso país, né, gente construindo conhecimento, porque às vezes a gente vendo esse cenário político que está agora, a gente fica tão descrente mesmo, pensando assim, poxa, sabe? E é muito bom ver que existem as outras forças, né? Se essa força de resistência contra a mudança ela se fortaleceu, a gente também vai se fortalecer em relação a isso, sim. Nossa, muito obrigada. A Geni está aberta, se vocês abrirem o Instagram, divulgaremos o Instagram de vocês, tá? E por o que vocês precisarem, a gente está aí disponível. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Eu ia falar que a gente continua produzindo ciência ainda que eles neguem que o que a gente faz é. Muito obrigada, viu? Obrigada. Foi muito bom. Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, então. Tchau, gente. Então, pessoal, terminamos agora mais um episódio do Geni Entrevista. Fiquem ligados nas nossas redes para mais novidades. Até mais.